Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Sem Edição em TV Já. Hoje, mais uma vez, eu vou fazer conexão com o Rio de Janeiro, onde está o Felipe Moura Brasil, blogueiro e tuiteiro. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Silvio, vamos com tudo. Dormi às 4h30 da manhã por causa dessa Câmara dos Deputados, mas já estamos aqui para debater esses assuntos. Pois é, Felipe, naquele que pode ser considerado um dos dias mais tristes da história do esporte, marcado por uma tragédia que levou dezenas de vidas, a queda do avião que levava a Chapecoense. O mundo todo se comoveu, houve reações em todas as partes, mas em Brasília, os nossos deputados federais, muito mais preocupados com seus interesses próprios e indecentes, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, aprovaram medidas para desfigurar o chamado pacote anticorrupção e incluíram uma emenda no pacote que visa a retalhar a Operação Lava Jato, os investigadores da Operação Lava Jato. E não é só. Do lado de fora do Congresso Nacional, enquanto as discussões ocorriam, um grupo de delinquentes usando bandeiras vermelhas destruíram ministérios, atearam fogo em carros. Foi um horror. Foi um dia muito triste, né, Felipe? Exato, um dia muito triste, e eu fiquei muito feliz, pelo menos, que você falou delinquentes, porque boa parte da nossa imprensa fica chamando de estudante, de manifestante. Quem incendeia carro não é manifestante. Manifestante jamais incendeia carro. Isso é coisa de vândalo, delinquente, criminoso. E, aliás, muita gente tem muito cuidado, muita cautela, evita falar que é a extrema-esquerda na rua, já não consegue chamar de criminoso, de vândalo, de delinquente. Nem extrema-esquerda fala. Quando é a direita, que faz qualquer coisa, mesmo sem violência, já dizem que é extrema-direita e tal. Mas esse pessoal, esses pelegos que estão, na verdade, chorando a mortadela perdida, né? Porque durante o governo do PT, os petistas sempre davam um jeito de escoar parte do dinheiro para essas classes, essas categorias, e agora eles estão chorando contra a PEC do teto dos gastos públicos, que justamente faz uma contenção de gastos e eles ficam sem a mortadela deles. Usaram de violência, a esquerda petista, socialista, não aprendeu a protestar, não quer, não tem interesse em protestar como gente decente, como foram as pessoas que foram às ruas, pediu o impeachment de Dilma Rousseff, sem violência, na paz, até tiravam fotos com os policiais, e esse pessoal só quer fazer baderna, ruaça, vandalismo. E a gente viu, né, esse vandalismo do lado de fora e o vandalismo político do lado de dentro, do qual a gente vai falar depois. Exatamente, Felipe. E antes que comece a patrulha, a gritaria para cima da gente, porque eu falei empunhando bandeiras vermelhas, nós estamos exibindo imagens. Enquanto você falava, imagens também eram exibidas, que mostram claramente essas bandeiras vermelhas de partidos de esquerda, de centrais sindicais e de movimentos ditos sem terra, sem teto e etc. Há imagens ainda, hoje uma me chocou especialmente, Felipe, porque eu não tinha visto essa imagem ontem à tarde, de um grupo de vândalos que invadem o Ministério da Educação, porque educação é o que eles realmente não têm, e destroem a portaria do Ministério, arrebenta com computadores. Há outras fotos na internet hoje, nos sites noticiosos, mostrando o ministro da Educação, o Mendonça Filho, percorrendo os lugares que foram totalmente destruídos, elevadores, vidraças. Tudo que essa gente foi fazer lá em Brasília ontem não era protestar, definitivamente. Para eu encerrar a minha parte sobre isso, quem ateia fogo em carro não é manifestante. Quem vai para a rua determinado a destruir é vândalo, é criminoso. Passo a bola para você e então vamos falar do que se fez também dentro do Congresso, das lambanças ocorridas no plenário da Câmara dos Deputados. Só uma coisa que se fez dentro também, mas ainda sobre esse assunto, é que a bancada da chupeta, como eu passei a chamar ali, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, o pessoal que vivia esperneando durante os meses de processo de impeachment, ficou defendendo esses vagabundos, esses delinquentes, esses garotos, meus meninos, né? Como, o pessoal ironiza a Maria do Rosário, que também ficou defendendo eles, como se eles não estivessem atacando, promovendo todo esse vandalismo e a polícia estivesse simplesmente reprimindo
sem que eles tivessem feito nada. Depois a Uni soltou uma nota ainda falando que o protesto foi pacífico. É uma gente muito cínica, que deu, inclusive, ali uma vaga lembrança do que foram 13 anos de cinismo no poder durante o governo do PT. Vamos passar para o outro assunto? Vamos lá, Felipe. E aqui eu tenho em mãos, eu imprimi a reportagem, um passo a passo muito bem feito pelo site de Veja, que mostra como foi feita essa operação para desfigurar o pacote anticorrupção. A 1h05 da madrugada, na calada da madrugada, enquanto o país, como a gente começou esse programa, ainda estava atônito com a tragédia que levou dezenas de vidas, a bancada do PDT apresentou uma emenda para incluir no projeto de lei o crime de abuso de autoridade para magistrados e membros do Ministério Público. Essa emenda, que passou com 313 sim contra 132 não e 5 abstenções, um total de 450 votos, 450 presentes, Felipe, é uma retaliação à Lava Jato, o Congresso, porque sem dúvida, boa parte desses deputados e senadores, que é para onde o pacote vai agora na sequência ser votado, está morrendo de medo da delação do fim do mundo. Vem aí a delação da Odebrecht, que vai arrastar para a vala, né? A Lava Jato vai levar muita gente aí no Congresso Nacional. Agiram em causa própria. Sem dúvida, agiram em causa própria, foi talvez a maior confissão coletiva de culpa e de rabo preso na história do parlamento brasileiro, pelo menos desde a redemocratização. A gente está vivendo o momento mais grave do Brasil, o Poder Legislativo declarando guerra ao Judiciário para salvar a própria pele dos seus integrantes citados e investigados em operações como a Lava Jato. E o pessoal muitas vezes se confunde, fala, mas ninguém pode cometer abuso de autoridade. Não é isso. É que os promotores e os juízes eles já podem ser responsabilizados, eles estão incluindo pegadinhas, jabutis nesse texto, com critérios subjetivos para se avaliar esses casos, e aí todos os réus, todos que estão sendo investigados, vão poder enquadrar os juízes e membros do Ministério Público. Por exemplo, ficam sujeitos a punições que vão de 2 meses a 2 anos de cadeia, aqueles que ajuizarem, abre aspas, de ação civil pública e de improbidade temerárias, com má-fé, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política. Quer dizer, são conceitos vagos. O Lula está sempre lá se vitimizando como um injustiçado, perseguido político, e eles estão incluindo isso num texto que pode se voltar contra o pessoal da Lava Jato, que agora, em entrevista coletiva nessa tarde, disse que pode até renunciar à força-tarefa inteira coletivamente, que é um modo de fazer pressão para que o Temer vete esse pacote pró-corrupção que acabou sendo aprovado na calada da noite, depois de 4 meses de discussão na comissão, com o relatório do Onyx Lorenzoni, que não incluía essas coisas. Eles aproveitaram esse dia de luto para o Brasil, esse vandalismo que também serviu para distrair e dividir as manchetes, não é, para aprovar essas medidas que fazem muito mal ao Brasil, que premia corruptos e corruptores. Eles rejeitaram a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, tornaram mais difícil você reaver os bens adquiridos pelas condutas criminosas. Tem uma série de medidas, prescrição, dificultar, queria ser interrompida a prescrição durante recurso e tal, eles não deixaram, eles querem que os crimes sejam realmente prescritos. Então, quer dizer, estão legislando em causa própria, claro, por vingança, para salvar a própria pele. Foi uma coisa asquerosa mesmo, um golpe contra a Lava Jato. Agora, Felipe, você já tocou no assunto, então eu vou te perguntar o que você achou da entrevista coletiva dos procuradores da Lava Jato. Tem uma frase que eu anotei aqui do Deltan Dallagnol, que lidera, né, essa força-tarefa, dizendo que a Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. É evidente que é uma frase ali forte, né, que coloca aqueles 2,5 milhões de pessoas que assinaram as 10 medidas contra a corrupção em alerta, e se não mais, contra o que a Câmara aprontou nessa madrugada. Mas eu queria saber a tua opinião sobre a renúncia coletiva deles, caso prospere
esse pacote da forma como ele foi elaborado, desfigurado, para usar um adjetivo mais preciso nessa madrugada. O que você acha caso eles cumpram essa ameaça de abandonar a Lava Jato? Seria o fim da Lava Jato? Poderia ser o fim da Lava Jato. Não sei se vai prosperar, não sei se eles vão cumprir. Eu sei que eles estão fazendo o que é necessário, ficando do lado do povo contra a corrupção, contra os corruptos e pressionando o Temer, porque o Temer vai ficar muito mal com a opinião pública se sancionar esse pacote pró-corrupção. Eles têm de fazer isso mesmo. O Temer vai ficar, se passar no Senado, e aliás as pessoas têm sim de ir para as ruas para protestar, para mostrar seu repúdio contra os corruptos, contra o cinismo dessas pessoas. Então, o Senado ele pode aliviar um pouco esse pacote, né, tirar algumas coisas que foram ali incluídas na Câmara, ou não, para facilitar esse trabalho. Especialmente essa emenda do abuso da autoridade, né? Até porque claro, eu me arrisco a dizer que isso não passa pelo Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo vai vetar isso, caso avance. O problema no Brasil é você confiar no Supremo. A gente não pode confiar jamais antecipadamente que o Supremo vai fazer qualquer coisa, apesar da reação da Carmen Lúcia, que a gente ainda vai comentar aqui, muito melhor do que a que seria a do Lewandowski, sem dúvida. Vamos a ela? Mas o Temer, só para concluir meu raciocínio, vai ficar dividido entre atender a opinião pública e atender o Congresso, do qual ele precisa de apoio, né? Então a Lava Jato está fazendo a devida pressão. E o povo tem de ficar do lado da Lava Jato, tem de ir às ruas mostrar que o presidente não pode sancionar um pacote de medidas pró-corrupção. E, aliás, seguramente, esses deputados que votaram esse pacote da forma como ele passou, especialmente essa emenda a que eu me referia, seguramente eles não frequentam, não fazem uso das redes sociais, Felipe. Você que faz uso das redes sociais e muito, especialmente no seu Twitter, deve ter notado a reação de milhares de brasileiros contra os absurdos que eles protagonizaram. Eles não acessam as redes sociais, Felipe. Isso eu tenho certeza. Ou eu acho que eles não querem. Eu acho que é aquilo que a gente falou no programa passado. Eles sabem que acontece, talvez eles prefiram não ver, mas eles sabem, eles fazem do mesmo jeito para salvar a própria pele ou salvar os seus aliados. Até o Nelson Marquesan, tucano, veio falar lá no meu Twitter mesmo, que é só cumprir a lei, que não vai ter problema nenhum. Mentira isso. Né? Você cria ali instrumentos para o investigado enquadrar o juiz. Então eles sabem o que está acontecendo. Foi um festival de cinismo e de disfarçatez nessa sessão da madrugada. Eu, felizmente, consegui, com muito sono, publicar o meu post lá no blog durante a madrugada, e agora, pouco antes da gente começar a gravar esse programa, já tinha mais de 25 mil compartilhamentos para mostrar como a reação foi dura realmente nas redes sociais contra essa aprovação. O cinismo foi muito descarado. Inclusive, eles votavam pelo pacote pró-corrupção, se dizendo ao lado do povo, dizendo que era o aprimoramento das 10 medidas, usando vários truques retóricos para justificar o contrário do que eles estavam fazendo, né? Eles estavam votando pela corrupção e fingindo que estavam do nosso lado, e às vezes até dizendo que era a favor dos promotores, pelo bem dos promotores. Quer dizer, não há limites para o cinismo dessa gente. A população não pode aceitar que a sua inteligência seja tão insultada assim. É verdade. Você citou agora há pouco uma manifestação da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Nós vamos colocar na tela um trecho da nota que ela divulgou e eu vou ler por aqui, Felipe. Disse a ministra Carmen Lúcia: a democracia depende de poderes fortes e independentes. O judiciário por imposição constitucional, guarda da Constituição e garantidor da democracia. O judiciário brasileiro vem cumprindo o seu papel. Já se caçaram magistrados em tempos mais tristes. Pode-se tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se conseguirá calar a justiça. São palavras da ministra Carmen Lúcia, Felipe, naquilo que pode ser até uma sinalização já de como o Supremo pode reagir caso prospere alguns dos pontos do pacote desfigurado, aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora vai ao Senado.
Sem dúvida, é uma reação muito boa, como antecipei, bem melhor do que seria se o Lewandowski ainda fosse presidente do Supremo. Ele certamente, né, no mínimo, não ia se meter nesse assunto. Ela já deu um chega para lá no pessoal da Câmara, realmente é uma sinalização de que as coisas podem ser revertidas no Supremo. Essa frase de que pode calar os juízes, e é isso que eles estão tentando fazer literalmente, porque tem inclusive um item sobre não poder dar opiniões sobre processos em julgamento, não poder condenar como opinião mesmo, sentenças alheias, tudo isso que é muito subjetivo. Então o sujeito pode estar dando uma entrevista lá, dizendo que o processo está acontecendo, e o investigado dizer, falou, deu opinião e tal. Então, são maneiras de você calar os juízes e promotores que estão com medo de continuar fazendo o seu trabalho. Então, ela falou que pode-se calar juízes, mas não pode-se calar a justiça. É uma frase de impacto e que sinaliza que a justiça pode ser feita no Supremo Tribunal Federal. Embora o STF, ontem mesmo, né, tenha praticamente legalizado, começado o processo de legalização do aborto, por exemplo, mas isso foi uma turma lá comandada pelo Barroso que sempre quis fazer isso, estava legislando também, o STF também faz barbaridades lá. Então a Câmara, o Rodrigo Maia pelo menos fez uma coisa boa, que foi abrir uma comissão para repudiar essa tentativa do STF de legislar em relação ao aborto, driblando, obviamente, ali o direito à vida contido na Constituição brasileira. E então a Câmara deveria derrubar a tentativa de legislar incondicional do STF, e o STF, se chegar a ele, né, se não for repudiado no Senado e nem pelo veto do Temer, deve derrubar o pacote pró-corrupção da Câmara. É o que a gente espera, né? Muito bem. O Felipe, e eu imagino que você, como eu, né, perdemos colegas de imprensa, colegas de jornalismo, algo triste demais, então eu queria deixar aí esse espaço final para você fazer o seu comentário sobre a tragédia do voo da Chapecoense. É uma tragédia terrível, né? Foi um dia de luto, eu fiquei pela manhã ali no Twitter tentando buscar as informações, até para extravasar aquele sentimento ruim que a gente sente diante de uma coisa tão trágica, né? Um time que, até pela sonoridade do nome, pela história ali que fez ultimamente, que tinha muita simpatia de todo o Brasil, né? A gente tinha pouca rivalidade com a Chapecoense. Tinha o Mário Sérgio, por exemplo, eu senti muito a morte dele, eu tive a honra de substituí-lo uma vez numa pelada, que foi um episódio engraçado e divertido, jogava muita bola, mesmo depois de aposentado, uma canhota rápida, olhava para um lado, tocava para o outro, chutava bem. Escrevi até numa rede social que eu queria ter guardado aquele colete que ele passou para mim. É uma pena, né? Estamos aí acompanhando as investigações também para ver se não foram cometidas irresponsabilidades, porque parece que faltou combustível. Então a gente fica com um sentimento de muita tristeza. E no mundo do futebol, eu sou apaixonado por futebol, jogo futebol desde moleque e sou do jornalismo, então você perde mais de 20, né, se eu não me engano, jornalistas esportivos. É um momento de luto. E mais triste ainda é que os políticos aproveitem esse momento de luto, como os próprios procuradores da Lava Jato disseram, para fazer aquele golpe contra tudo aquilo que a gente preza nesse país e que está fazendo os brasileiros terem mais esperança de que os corruptos podem ser punidos. Então foi um dia muito trágico para o Brasil. A única coisa que compensou um pouquinho, mas não chega nem de longe a compensar, foi a aprovação do teto, da PEC do teto, em primeiro turno no Senado. É um momento muito triste, realmente. Muito bem. Felipe, vamos deixar então marcado mais um papo na sexta-feira? Vamos deixar agendado já? Claro, o assunto não falta essa semana, Silvio. Essa semana está uma loucura completa. Eu brincava de que depois da eleição americana poderia ser Natal, sabe? Depois de um ano tão confuso, mas não chega esse Natal esse ano. Acontece escândalo atrás de escândalo, golpe atrás de golpe. Então temos muito assunto para conversar na sexta. Você tem que lançar a hashtag Acaba 2016. Exatamente. Felipe, um abraço para você. Um abraço, Silvio.
E a gente se despede, a gente encerra o programa com uma homenagem às vítimas do voo da Chapecoense feito pela banda de rock Guns N' Roses. Até mais.